Muito bem, estamos gravando. Muito bem, meus irmãos. Vamos orar então pelo nosso irmão, que será o nosso facilitador, nosso irmão João. Oremos ao Senhor. Sejam todos bem-vindos a essa escola bíblica, que certamente será mais um momento de aprendizado, de crescimento, de reflexão, de aplicação na nossa vida, meus irmãos. Que bênção, é uma alegria, é um privilégio poder estar com os irmãos nesta manhã. Oremos, Senhor, muito obrigado por podermos nos reunir, Senhor, como teu povo, ao lado da tua palavra para pensarmos, avaliarmos a nossa vida segundo aquilo que a tua palavra nos ensina. Livra-nos do mal, Senhor, nos ensina a cada dia a depender do Senhor. Pai, usa mais uma vez a vida do irmão João e também, Senhor, que a tua palavra seja aplicada ao nosso coração, para que nós possamos, então, viver conforme a tua palavra nos ensina. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui já estão, por aqueles que ainda chegarão nesta manhã. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmão João, estou lhe passando aí a palavra, fique à vontade e que Deus continue lhe abençoando. Amém. Graça e paz aos demais, bom dia. É um privilégio estar com vocês também nesta manhã e desejo compartilhar com os irmãos esse estudo de hoje, da lição número 11. Eu creio que os irmãos também receberam, o PDF para acompanhar, mas eu não vou me prender muito ao que está escrito, porque nós podemos ler a qualquer momento, mas vou tentar ajudar os irmãos a compreender melhor esse compromisso com a devoção. E eu gostaria de perguntar aos irmãos, eu creio que muitos irmãos irão responder, mas de forma breve, o que você entende por devoção? Quando eu era católico, eu costumava ver meu pai com muita devoção, e o católico tem muita devoção aos santos, à sua igreja, mas nós, como crentes, o que nós entendemos como devoção? Devoção, irmãos, é um apego sincero e fervoroso a Deus. Infelizmente, muitas religiões têm esse apego com outros ídolos, com outros santos, mas o nosso santo, o Santo de Israel, é o nosso Deus. E nós devemos ter apego sincero e fervoroso ao nosso Deus, sob uma prática regular. Isso é devoção. Tem que ter uma prática regular. E essa prática regular, dessa devoção, deste apego sincero a Deus, se chama piedade. Uma vida piedosa é uma vida que nós temos um apego sincero e fervoroso a Deus de forma regular, de forma cotidiana, constante. Isto é devoção, isto é vida piedosa. É um desafio para nós. Espero que sejamos nesta manhã desafiados, não por mim, porque eu, como os irmãos, necessito muito também de crescer em todas as áreas da vida cristã, mas ser desafiado pelo Espírito Santo, assim como eu fui, assim como os demais irmãos foram ontem, através do estudo da pregação da palavra de Deus. Gostaria que os irmãos acompanhassem e abrissem suas Bíblias no Salmo 12. Salmo 12, versículo 1. Enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias, eu gostaria também de dizer que está aberto a qualquer irmão a compartilhar, a colaborar com esse estudo de hoje, a dar suas sugestões, suas perguntas, sua colaboração. É só levantar a mãozinha que o pastor vai estar me chamando para ouvi-los. Salmo 12, versículo 1. Diz assim: salva-nos, Senhor, pois não existe mais o piedoso. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens.
E eu pergunto, irmãos, será que isso está ocorrendo hoje? No mundo, é claro, o mundo jaz no maligno, mas no meio da igreja, no nosso meio, que nos chamamos povo de Deus, será que ainda existe homem piedoso? Será que nós estamos realmente tendo uma vida piedosa, uma vida de devoção a Deus, de forma que agrada a Ele? Ou estamos deixando a desejar? O homem piedoso, ele conhece a intimidade de Deus. Como você tem conhecido a Deus? Você tem conhecido a Deus apenas de forma intelectual, de forma com que a Bíblia relata os atributos de Deus? Isso é forma intelectual. Mas na intimidade, será que nós temos realmente conhecido a Deus na sua intimidade? Ser amigo de Deus? Como foram grandes homens de Deus, como o próprio Davi? Porque nesse salmo, ele pede socorro, ele clama a Deus, salva-nos, Senhor. É como se nós estivéssemos clamando ao Senhor nesta manhã e dizendo, ó Deus, salva a tua igreja. Não existe mais homens piedosos. Salva, Senhor, a tua igreja. Resgata, Senhor, a tua igreja nesse fim dos tempos. Está faltando homens piedosos. Eles desapareceram. É como se Davi estivesse dizendo hoje para nós, nesses últimos tempos. Portanto, irmão, onde estão os fiéis? Onde estão os homens piedosos? Aí, nessa lição, ela continua dizendo que o testemunho pessoal de muitos de nós tem sido ineficiente. É uma pergunta. Por que o testemunho pessoal tem sido tão ineficiente? Por que os filhos dos crentes abandonam a convivência da igreja? É um desafio. É uma pergunta que mexe com a gente. E normalmente nós, eu digo por mim, nós queremos atribuir a eles. É porque eles quiseram. É muito simples isso. É porque eles não querem nada com Deus. É porque o jovem gosta do mundo. Isso é muito simples responder. Mas será que realmente o nosso testemunho pessoal foi eficiente para eles ou foi ineficiente? Eu quero dizer, irmãos, com isto, que nós devemos nos examinar. Porque nessa pergunta, e nessa afirmação de que os filhos dos crentes abandonam a convivência com a igreja, eu quero dizer que os jovens ele têm uma perspicácia, uma maneira de ver tão assim incrível, que eles percebem os mínimos detalhes daquilo que é fiel e daquilo que não é fiel. Ontem, na pregação, eu lembrei de um ateu, que o pastor citou, que ele ficou admirado com a pregação de um homem de Deus. Ele era ateu, mas ele ficou admirado e foi ouvir essa pregação. E alguns dos filósofos ateus também perguntou, por que você está indo ouvi-lo? Você agora é crente? Ele diz, não, é porque eu sei que ele prega aquilo que ele acredita, aquilo que ele vive. Então, esse pregador tinha realmente um testemunho. Ele era fiel a Deus. O seu testemunho era eficiente. E os jovens hoje não querem ouvir por quê? Será que nosso testemunho está sendo eficiente? É uma pergunta para a igreja hoje, nessa manhã. Se alguém quiser responder, fiquem à vontade, irmãos. É interessante, irmão João. Estamos falando aqui sobre viver uma vida piedosa. E a vida piedosa, ela passa necessariamente por uma vida de dedicação a Deus. E essa vida de dedicação a Deus, ela precisa, nós precisamos trilhar esse caminho,
Não tem como você viver uma vida de devoção ou piedosa sem ter uma vida devocional, sem ter o estudo, a leitura e a aplicação da palavra, sem ter a oração. Então, é impossível nós vivermos uma vida devocional, piedosa, sem passar por esse caminho. Então, eu acho que o grande desafio nesta manhã, e eu gostaria de ouvir também os irmãos sobre isso, é como anda a nossa vida devocional. Como nós temos, se de fato nós temos dado prioridade à vida devocional. Né? Então, é você separar um determinado período do seu dia, manhã, tarde ou noite, e separar para orar, para ler as Escrituras, para fazer uma autoavaliação e, ao mesmo tempo, ser confrontado pela palavra. Então, é isso que nós precisamos fazer. E, às vezes, quando não se faz isso, quando se negligencia isso, significa dizer que essa pessoa ela vai declinar na sua caminhada com Deus. Logo, e não vai demorar muito, essa pessoa ela não vai encontrar motivo e nem razão para ir à igreja, nem motivo e nem razão para ajudar o próximo, nem motivo e nem razão para orar. Então a oração vai ser um acidente na vida dessa pessoa. Ela vai orar quando ela tiver algo assim realmente complicado para se resolver. Se não, ela vai estar postergando dia após dia, negligenciando a sua caminhada com Deus. E a vida piedosa é justamente o contrário disso. É você andar cada dia mais próximo, mais dependente do Senhor a cada dia. Então eu gostaria de ouvir os irmãos. Irmãos, nesse tempo de pandemia, como está a sua vida devocional? Você tem orado? Você tem lido, estudado a Bíblia? Ou você tem lembrado da Bíblia só naquela ocasião em que você vem à igreja? Você ora só quando você está na igreja ou participando, talvez, de um momento como esse? Como está a sua vida devocional? Então, os irmãos, fiquem à vontade para falar. Espero ouvir a voz dos irmãos nesta manhã sobre essa situação. Pastor, minha vida devocional, eu tenho, graças a Deus, eu tenho todo dia, é só eu, né? Porque eu não tenho mais ninguém para fazer comigo. A família de Raquel já é no outro local, no outro cômodo. Minha vida devocional, graças a Deus, eu tenho. Eu oro de manhã, eu leio a palavra de Deus, aí tem aqueles momentos de oração de terça a sábado também. E, graças a Deus, meu momento devocional eu tenho. Fiquei no meu quarto, encosto a porta, sento na minha cadeirinha e vou fazer meu momento devocional. Graças a Deus, eu tenho. Irmã Ivone, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para a senhora. A Hã? senhora está falando desse momento muito especial que a senhora está vivenciando. Houve algum período na sua vida que a senhora deixou de fazer isso e a senhora teve algum problema com relação a isso ou não? A Houve, senhora pode falar um pouquinho sobre isso para a gente, por favor? houve, pastor. Nesse momento de separação, eu com Dias, eu fiquei muito sem motivação. Muito, que foi separação, foi vir para essa outra casa, houve. Eu não tive aquela vontade, praticamente um desânimo na minha vida, de ler a palavra de Deus, de orar. Mas que foi um momento muito difícil na minha vida, muito, onde é como se eu deixasse meu passado todinho e começasse a viver tudo de novo, começando da estaca zero. Na sua experiência, irmã Ivone, finalizando aqui com a última pergunta, na sua experiência, a falta de oração, de leitura da palavra, ela contribui com a sua vida no dia a dia? Ou quando a senhora deixou de fazer isso, a senhora nem sentiu falta, ficou tudo bem, tudo normal? Não, assim, ela não contribuiu em nada. Quer dizer, a falta de oração, ela
ela fez, como é que eu quero dizer? Ela não me, eu não, por eu não tá tendo, não estar tendo, não orar e nem ver a palavra de Deus, não contribuiu, porque eu estava afastando de Deus, né? Eu estava afastando, né? Estava distanciando, assim, naquele momento. Mas o Espírito Santo tocou no coração para eu ter que fazer. E graças a Deus foi pelo aquele momento de oração que a gente tem de 9h30 às 10, que é onde a gente se levanta, sabe? A gente se levanta, mas que a falta de oração e a leitura da palavra de Deus faz a gente sofrer muito, 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 e a gente redigre, né? Anda para trás. Eu não sei se respondi, Verdade. pastor. É verdade. Eu acho que o pastor teve um probleminha ali na internet, mas é verdade. Os problemas aumentam, porque nós Os devemos levar os problemas problemas a aumentam. Deus, né? Porque É, levando a Deus as nossas cargas, que problemas são cargas, né? Levando a é, Deus as nossas cargas, ele carrega e fica leve o fardo, né? Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, disse Jesus. E quando a gente não vai, a carga fica super pesada, né? Então é mais é difícil, realmente. verdade. Aí a minha pergunta, enquanto o pastor não volta, há algum problema lá na internet, a minha pergunta é: quanto tempo você passa por dia em oração? Não para a irmã Ivone, mas para os demais irmãos que queiram responder. Tem uma mãozinha levantada, irmã Lu, né? Pode responder. Oi. Olá, meus irmãos. Oi, Bem irmã. assim, todos sabem, acho que é de conhecimento de todos, né? Que meu pai e minha mãe carnal, eles já se foram, né? Então, assim, e eu estou aqui em Juazeiro sozinha, né? Minha família é toda da Bahia. E o que é que acontece? Eu devo admitir aos irmãos que o que me sustenta em continuar aqui é a conversa que eu tenho todas as manhãs com meu Pai Celestial, sabe? Assim, eu não consigo levantar, eu levanto todos os dias às 6 horas da manhã, eu vou até a minha janela, eu agradeço ao Senhor pela manhã, né, pela pintura que Ele faz todas as manhãs, que eu posso, assim, vislumbrar, né, por eu respirar, por eu sentir, eu me ajoelho, eu prostro meus joelhos no chão, eu agradeço ao Senhor pelos livramentos diários que Ele me concede todos os dias, peço a Ele para fazer o que é bom, para o que é melhor, assim, não o que eu quero para mim, mas o que Ele quer para mim, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E isso é todas as manhãs, eu já pratico isso. Bem antes do meu pai falecer recentemente, há 2 anos atrás, eu acho que eu pratico isso há mais ou menos uns 6, 7 anos. E assim, mesmo em situações alegres e tristes, eu falo com o pai, porque eu preciso dessa conexão com ele para não me sentir só. E verdadeiramente ele preenche essa falta e a saudade dos meus entes queridos, né, no meu coração. Eu não consigo ficar sem, é divino, é sobrenatural essa conexão. E é uma coisa muito simples, eu simplesmente me ajoelho, eu prostro, né, eu clamo por sua presença, eu peço para que ele não lembre dos meus pecados e transgressões, eu adoro, eu canto, eu louvo, depois eu peço para ele falar comigo através da palavra do Senhor. Depois eu tenho um tete a tete com ele mesmo. Pai, estou precisando disso, disso, disso. Obrigada por isso, isso e isso, né? Porque ele é meu pai. Ele é meu pai. Ele sonda meu coração, ele sabe de todas as minhas necessidades. E eu creio também que ele tem necessidade de ouvir. Em seguida, eu leio um salmo. E aí é que eu vou escovar meus dentes, aí é que eu vou me alimentar, aí é que eu vou trabalhar, porque eu tenho fome e sede do Pai todos os dias. E teve uns tempos aí atrás que eu disse assim, eu não vou fazer isso aos sábados e aos domingos. Aí depois eu disse assim, mas Senhor, o Senhor lembra de mim todos os dias e eu não vou fazer isso aos sábados e domingos? Então, assim, mais uma vez eu voltei a fazer todos os dias e quando eu não vou dizer aos irmãos que não tem tempo que eu fico sem vontade. Tem sim.
Mas aí eu peço para ele me dar força, para ele me dar energia, para que essa vontade não se apague, né? E assim eu vou caminhando. É uma experiência Ok. muito boa. São anos que eu faço isso e é isso que me sustenta todos os dias. Aí eu continuar a estar aqui em Juazeiro do Norte, né? Ok. Sozinha, sem a presença Muito da minha bem. família carnal, né? E dos meus entes queridos. Muito bem. A irmã Luciana falou de uma forma geral o que é uma vida devocional. A minha pergunta, a próxima pergunta agora para os irmãos, né? E qualquer pessoa pode responder é: você está satisfeito com a sua vida devocional, com o seu progresso espiritual? Você está satisfeito ou satisfeita com o seu progresso espiritual? Sim ou não? O Átila está com a mão levantada aí, pode falar, o Átila. Ou não? Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo. Amém. Vou tentar responder a sua fala, mas pegando um pouquinho o gancho do que a irmã Luciana falou, eu achei muito interessante porque a gente pode identificar alguns elementos que são essenciais na vida devocional, tirando da fala da irmã e das experiências dos demais. É interessante a gente dizer que a vida devocional, como a vida de oração, não existe uma fórmula mágica. Não existe um modo específico de fazer. Mas uma coisa é certa, que eu observei aí também na fala da irmã, e com certeza os demais irmãos que têm uma vida devocional devem fazê-lo. Exige disciplina, né? Porque é uma coisa que você vai adaptar à sua rotina. Na verdade, é uma rotina com Deus. Alguns chamam de até de ofício divino, né? E dentro dessa rotina, como toda rotina, ela exige disciplina, ela exige uma adequação à minha realidade, à realidade dos irmãos. Eu não posso simplesmente exigir que o irmão faça uma determinada coisa naquele mesmo horário. Por quê? Porque a minha rotina é diferente da rotina dos irmãos, assim como a rotina dos irmãos. As irmãs que têm filhos em casa, que durante o período que não estava sendo pandemia, com certeza sabe que é uma rotina que você acorda ali, quem tem bebê pequeno, aí vai trocar, enfim. É uma série de coisas. Então você vai adequar aquele momento, aquela rotina. E é importante ainda destacar que eu preciso, claro, acrescentar dentro dessa rotina os elementos essenciais à vida de devoção, né? Eu posso colocar, eu devo colocar oração, louvor, o agradecimento. Muito embora não exista aquela fórmula ali, tem que ser todo dia daquele jeito, tem que ser daquela forma, entende? É igual quando Uhum. eu vejo, irmãos, nós até já falamos sobre isso, me parece que existe uma fórmula de orar, entendeu? E não existe essa fórmula de orar. Quem está aprendendo, caminhando na caminhada, fica até com vergonha, né? Porque vê os irmãos orando bonito, mas isso tudo, essas palavras que a gente adquire, elas vêm com experiência. E a vida devocional, ela também vem com a experiência com Deus. Então, é uma experiência que você tem dia a dia. E o fator principal aqui que eu quero destacar para eu finalizar minha fala é que tudo isso, toda essa minha vida devocional, deve refletir o caráter de Cristo na minha vida através de ações práticas no dia a dia. Quer dizer, não adianta eu ter Muito essa bem. minha vida devocional e se no dia a dia eu ajo totalmente diferente. Eu sou uma pessoa arrogante, eu trato as pessoas de forma inferior, eu não me conheço com o pobre, enfim, N situações no dia a dia. Você tem que agir, que é um resultado. Na verdade, se você tem uma vida de devoção com Deus, isso automaticamente vai refletir o seu caráter no dia a dia. As pessoas vão olhar para vocês, eu me recordo muito bem, e eu quero fechar minha fala, que antigamente as pessoas olhavam assim e diziam assim: ei, esse rapaz ali, aquela moça tem um brilho diferente. Alguém já olhou para vocês e disse isso? Aquela ali tem um brilho diferente. Aquela pessoa ali é diferente. O que é que essa pessoa via? O caráter de Cristo é expresso
através dessa vida devocional que você tem, né? Então é isso. Ok. E Muito bem. não, eu não estou confortável com a minha vida espiritual. Eu preciso melhorar, eu sei que a minha vida devocional ela precisa dar passos mais largos e não e avançar, né? Avançar na oração, na busca, no louvor, enfim, todo um conjunto. Eu preciso melhorar. Não sei os irmãos, mas eu preciso melhorar. Amém? Ok. Obrigado, irmão. Nós estamos avançando no tempo, já são 10h30. Eu vou acelerar mais um pouco, mas os irmãos podem participar, mas de forma mais breve possível. Então, o irmão Átila já falou esse parágrafo que nós estamos estudando. A vida devocional é resultado de uma fé genuína, né? É o resultado de uma fé genuína. E muitas das vezes, irmão, nós não temos esse resultado, esses frutos que deveríamos ter, talvez porque o problema está interno, no nosso coração. Talvez nós não tenhamos frutos dessa vida devocional, porque muitas das vezes no nosso coração tem uma fé fingida, ou seja, não é coerente com aquilo que nós expressamos com a boca. Veja que Isaías, no capítulo 29, versículo 13, ele diz: Este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Então veja que a palavra de Deus está nos chamando a atenção para nos examinar, e muitas das vezes os mandamentos, né, que nós estamos obedecendo é mandamentos de homens, é uma rotina, né? Muitas das vezes é uma rotina devocional, né? Mas o nosso coração não está sendo fiel a Deus. Porque, irmãos, nós podemos ter uma vida devocional rotineira, né? Bem bonita, mas o nosso coração não está fiel com Deus. É o que Isaías diz: Este povo se aproxima de mim, com sua boca me louva, me honra, mas está afastado de mim, está longe de mim. Então, nós temos que nos examinar, nós mesmos, como diz Paulo aos Coríntios também, porque muitas das vezes os frutos dessa devoção não estão vindo porque nós não estamos sendo fiéis a Deus, né? O nosso coração está infiel a Deus. Então, isso é algo que eu não posso examinar você, nem você a mim, mas nós podemos examinar a nós mesmos, né? Para ver se realmente nossa vida devocional está sendo coerente, ok? E Jesus lembrou esse versículo, né? Não só Isaías falou, mas Jesus também lembrou esse versículo lá em Marcos 7, quando os fariseus se aproximaram dele, né? Então, é algo muito sério que nós devemos ter cuidado, para que não seja apenas uma rotina religiosa, né? E nossa vida realmente espiritual está longe de Deus, ok? Porque Deus quer que nossa vida devocional proceda do nosso coração, do íntimo do nosso ser. Ou seja, o objetivo é ter uma intimidade com Deus, né? Ore a Deus, né? Aqui vem o conselho, né, da lição, né? No último parágrafo lá da página 46, ore a Deus e peça que ele não deixe você se acostumar a ser crente. Ore a Deus e peça para que Deus não deixe você se acostumar a ser crente, que ele não deixe você apenas se acostumar a ir à igreja, a contribuir financeiramente, né? Nisto, aliás, o costume é bem outro, você sabe. A cantar por cantar, né? Peça fé no coração, né? Que ele coloque dentro de você a alegria de ser crente, que ele renove a sua fé, como ele renova as suas misericórdias a cada manhã. Então, nós devemos fazer essa oração, irmão. É uma orientação que a lição nos dá hoje, né? Porque nós, às vezes, podemos nos acostumar com uma vida religiosa, né, externa, como os fariseus, e achar que está tudo bem. Mas o nosso coração, às vezes, não está intimamente ligado a Deus. E como é que eu vou saber, irmão João? Olhe os frutos da sua vida. O irmão Átila deu uma pista, né? O mundo vai perceber algo diferente em nós, né?
olha os frutos que você está dando. Outra coisa, veja se você está ouvindo Deus falar com você, né? Porque muitas das vezes nós lemos a Bíblia, mas é como ler um livro de romance que não toca em nada, né? Então, ore e veja se realmente a Bíblia, a palavra de Deus está lhe tocando, a pregação da palavra de Deus está lhe tocando. Veja se quando você ora a Deus, você ouve ele falar. Isso é saber também se você está com intimidade com Deus. Porque às vezes a gente só ora, fala. O irmão Átila falou aí de palavras bonitas, mas às vezes a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, irmão, ela é audível para um coração contrito com Deus. E essa contrição, essa intimidade com Deus, ela não pode ser só naquele momento devocional da manhã, da tarde, da noite. Ela tem que ser diária. A minha alma ela tem que estar sensível ao Espírito Santo quando eu ando, quando eu trabalho, quando eu falo, quando eu cozinho, né? Quando eu vejo a internet. De repente eu estou na internet e estou vendo algo que desagrada o Espírito Santo, e o Espírito Santo suavemente toca no meu coração, lá, saia daí. Eu tenho que estar sensível a isso. Mas para mim estar sensível, eu tenho que ter uma vida devocional com fidelidade. É um desafio, irmãos. É um desafio, e até o profeta Oséias, no capítulo 6, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um desafio a cada dia, eu e você, prosseguir a conhecer a Deus, na intimidade com Ele. Ok, irmãos? Nós vamos para um outro parágrafo, que é: a vida devocional se traduz em hábitos devocionais. Vou repetir: a vida devocional se traduz em hábitos devocionais. A gente vê isso na vida do profeta Eliseu, o homem de Deus, né? Um homem de Deus. E a gente vê isso também na vida do rei Davi, né? No Salmo 55, ele diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei e lamentarei diante de Deus. Ou seja, ele orava de manhã, de tarde, ao meio-dia, né? Ele tinha sempre essa intimidade com Deus. Daniel também, 3 vezes ao dia, se punha de joelhos. Eu gostaria, irmão, nesse momento, de relatar um testemunho. É rápido, eu vou relatar rápido, de forma rápida, de alguém que o pastor Francimário conhece muito bem, um homem de Deus que se foi em 2016, ele partiu, que é o pastor Écio Queiroz. E veja, era um referencial para o pastor Francimário. Olha só a humildade desse homem, ele testemunhando. Que ele foi para uma conferência em 2013, né? E o pregador era um jovem, era um pastor jovem, mais jovem do que ele. E esse pregador falou de tal forma que tocou o seu coração. E ele começou a ficar consciente de que precisava melhorar a sua vida de comunhão com Deus. Que ele precisava crescer mais na intimidade com Deus. Olha, um pastor experiente, referência do pastor Francimário, teve a humildade de reconhecer que precisava melhorar. Isso numa pregação de um jovem, um pastor mais jovem do que ele. Olha só que humildade. E o que ele fez quando ele reconheceu isso? Quando ele detectou isso na vida dele? Né? Será que ele não fazia devocional? Claro que ele fazia. Claro. Mas ele reconhece que a essa altura, ele diz assim: a essa altura eu estava com o desejo de pedir perdão porque a minha vida devocional estava sendo uma rotina. Olha só que humildade que ele teve. E aí, irmãos, nesse momento que o Espírito Santo falou com ele, ele teve a humildade de se ajoelhar na frente de multidões de gente e orar. E sabe o que aconteceu? Outras pessoas ajoelharam também e foram orar. E ele tomou a decisão. Já estava na hora do almoço e disse: hoje eu me acerto com Deus, ou não vou almoçar hoje. Estarei em jejum. E ficou em jejum o resto daquela conferência. E se acertou com Deus. Ele tomou essa decisão, irmão, quebrantado pelo poder do Espírito Santo.
e pediu ao Espírito Santo que ajudasse a ter uma vida de oração muito mais intensa do que ele já tinha, com mais profundidade, né? E, irmãos, eu queria dizer o seguinte, que nós devemos ser humildes. O conhecimento incha. Muitas das vezes nós temos muito conhecimento intelectual de Bíblia, teologia, de livros. E isto, às vezes, nos cega espiritualmente para enxergarmos como é que está o nosso coração. O conhecimento é ótimo, nós temos que ler, nós temos que aprender mais e mais, mas nunca deixe cegar a sua alma, o seu espírito, para perceber, né, como o pastor Écio Queiroz percebeu que precisava melhorar, que precisava avançar no crescimento espiritual. E ele termina dizendo assim, eu devo acrescentar também, que não tem sido, a minha vida não tem sido um legalismo, depois desse dia, não tem sido mais um legalismo obrigatório de orar por um determinado tempo, um horário fixo, não. Há variações. Há momentos que ele chegava tarde e fazia o devocional depois, de manhãzinha, de madrugada. Então, irmãos, não deve virar um legalismo, uma rotina a nossa vida devocional. Tem que ser algo espontâneo, normal e amoroso com o nosso Deus. Algo que eu devo estar sempre intrínseco em mim, de que eu não posso desagradar ao meu Deus, que eu devo andar em comunhão com Deus. Eu confesso para os irmãos que eu preciso melhorar muito nisso. Eu estou aprendendo. Muitas das vezes eu me pego, o Espírito Santo me puxando a orelha por certas atitudes. E graças a Deus que ele me puxa a orelha. Graças a Deus. Porque é sinal que ele me ama. Ele quer que eu esteja com a vida, né, coerente com a palavra dele. Amém? A vida devocional, porque deve terminar 11 horas, né, pastor? Por isso que eu estou correndo. Ou não? Se não tiver horário muito fixo, eu gostaria de deixar os irmãos participar agora nesse momento. A ideia, irmão João, a gente está finalizando aí às 11 horas, tá certo? Tá bom? Até porque eu entendo que os irmãos têm compromissos também, tem uma agenda aí, mas está indo muito bem e eu creio que é possível a gente esgotar esse assunto, pelo menos nesse primeiro momento. É verdade. Então, irmãos, nós devemos, quando eu disse examinar a nós mesmos, como diz Paulo aos Coríntios, é nesse sentido. Como é que está a minha vida devocional? Está ótimo. Eu estou fazendo o devocional, beleza. Mas como está sendo esse devocional diante de Deus? Está sendo apenas uma rotina ou realmente o meu coração está fervendo por querer mais de Deus? Está fervendo por querer ser mais santo? Está fervendo, meu coração está ardendo de desejo de querer ser parecido com Cristo? Será que realmente está? Ou será que é simplesmente uma rotina religiosa que eu criei dentro de mim mesmo? Uma vez, eu escutei um pregador dizer que muitas das vezes nós criamos um Deus em nossa mente, que não é o Deus da Bíblia. E isso não é muito sério. Eu passei a refletir depois que eu ouvi esse pregador dizer. Muitas das vezes nós criamos um Deus na nossa mente que não é o Deus da Bíblia. E esse Deus da nossa mente, ele vai dizer que minha vida está ótima com ele. Porque eu criei esse Deus na minha mente. Mas o Deus da Bíblia está dizendo isto. Né? A minha vida, né, está em coerência com a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Romanos. Romanos, capítulo 12. Não. Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 21. Olha só o que Deus fala para nós. E o que é examinar a nós mesmos, como disse Paulo aos Coríntios? Veja o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 21. Ele diz assim, muito bem, você que ensina aos outros, você não ensina a si mesmo?
Você que prega a palavra de Deus contra o furto, por que você furta? Você que diz que não deve adulterar, por que adultera? Você que detesta os ídolos, por que rouba os templos? Você que se orgulha da lei, por que desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Veja, irmão, que seriedade, que palavra dura Paulo escreve à igreja de Roma. Veja, irmão, é a igreja, são crentes, e ele diz: veja que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, irmão, que nós não estejamos nesse quadro aqui, né? Que nós não sejamos como essas pessoas que Paulo relata aqui, para que o nome de Deus não seja blasfemado por causa de nós. É esse cuidado, irmão, que nós devemos ter, porque isto é a vida piedosa, é ter cuidado de não fazer o nome de Deus ser blasfemado por nós. Isso é ter vida piedosa. Isso é ter temor a Deus. Isso é a verdadeira vida devocional. Procurar parecer com Cristo. Procurar refletir o caráter de Cristo, né? Os frutos do Espírito Santo. Porque a vida, esse último parágrafo diz, a vida devocional se reflete na vivência diária. Ela deve refletir o caráter de Cristo a cada dia. Então, nós devemos observar o que está em nós, o que está saindo de nós, os frutos que estão saindo de nós. Em geral, as pessoas tendem a separar a vida devocional, né, vida espiritual, de vida secular. Isso não existe. Biblicamente não existe essa separação. Eu lembro que quando eu fui trabalhar no seminário, em 2006, um dos líderes, um dos chefes disse: ó, irmão João, aqui é o Seminário Batista, aqui é uma empresa. Então você tem que separar, que é uma empresa, não é uma igreja. Ótimo. Mas será que numa empresa não tem crentes? Não pode separar. Ah, porque eu estou numa empresa, eu vou agir secularmente. E o meu patrão está numa empresa, vai agir secularmente. Não crente? Não, tem que agir como crente. Teve momentos, irmãos, que eu ouvia de pastores coisas que doía no meu ouvido, porque é contra a palavra de Deus e eu ri. O Espírito Santo me disse: não ria. Fale sério. Na próxima, eu não ri. Na próxima, quando esse pastor falou e aquilo que desagradou a Deus, eu digo: não, pastor. Alunos é também homens de Deus, é servos de Deus e precisam ser amados como tal. Não como apenas alunos. Não como apenas alguém que vai pagar a mensalidade. Eles merecem respeito. Ponto final. O pastor nunca mais falou na minha frente. Eu não posso ficar calado diante de uma injustiça. Né? Nós não podemos separar. O Espírito Santo não vai deixar você quieto na vida secular quando você ouvir algo que desagrada a Deus. O Espírito Santo não vai te deixar quieto. Entende? Ele vai te levar a tomar uma posição. Porque quando eu não tinha tomado, o Espírito Santo me incomodou e na próxima eu digo: eu tenho que ter coragem de falar. Eu não posso ficar mais calado. Eu não ri mais. Não podemos separar a vida secular da vida da igreja. Tem que ser uma coisa só. Eu tenho que ser crente em qualquer lugar. A minha atitude tem que ser de um cristão em qualquer lugar. Ah, mas é um subalterno. Sim, mas eu tenho que ser crente com esse subalterno. Eu tenho que ser amoroso, eu tenho que respeitá-lo. Né? Então, irmão, é um desafio grande. Né? Não há essa distinção, não há esta muralha que separa a minha vida espiritual da minha vida secular, ou a minha vida religiosa da minha vida, né, de trabalho. Não, não tem que ter essa barreira. As pessoas que colocaram para ficar mais cômodo. E aí surge o quê, irmãos? Como eu já ouvi, crentes secretos. Ninguém sabe que a pessoa é crente. Né? No trabalho, na escola, na faculdade, principalmente onde é muito perseguido os crentes.
Ah, meu Deus. Numa faculdade, se o cara disser que é crente, eu já ouvi muitos universitários dizer, é debochado. Você só acredita em Deus, nessa fábula criada na mente humana? Imagina, é difícil. Mas é aí onde Deus quer que nós demos fruto. É aí onde Deus quer que nossa vida devocional se manifeste. Não é na rotina, é na prática de vida, no dia a dia. Amém, irmãos? Alguém deseja falar alguma coisa? Nós temos algum tempozinho, né? Já estamos encerrando, é o último capítulo aqui da lição, então dá tempo de alguém comentar alguma coisa a respeito disto, né? O irmão João mencionou algumas coisas muito interessantes e, de fato, resumo toda essa lição, porque o grande problema, não só nosso, mas reflete também como igreja, né? É justamente querer fazer essa separação entre o secularismo e a vida espiritual, né? E Deus, ele nos ama como ser integral, né? E Deus nos quer como ser integrais. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Então, é integralidade, é todo. Deus nos quer como um todo. E esse todo tem que refletir o caráter de Cristo no sentido de, a cada dia, a gente tem que esmerar esse desejo de cada dia mais parecer com Cristo. Esse é o alvo, todos nós. Amém? E 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9. Uma mulher hospedava um profeta chamado Eliseu. Ela gostava de fazer caridade. E certa vez ela disse: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela comentou isso com o marido dela. Eu tenho observado que esse homem aqui é um homem de Deus. Ou seja, ele refletia a sua vida devocional que tinha com Deus. Eliseu, ele refletia essa vida devocional que tinha com Deus. Ao ponto de uma mulher, né, reconhecer que ele era um homem de Deus. E esse homem, chamado Eliseu, esse profeta, ele não pregou nada. Ele simplesmente se hospedava na casa daquela mulher, né? Ela separou e construiu um quarto para ele, porque sempre ele passava por lá, e ao anoitecer teria que ter algum lugar para dormir. E ela teve piedade, teve misericórdia dele, e construiu esse quarto para ele, e ele não pregou nada, mas ela reconheceu que ele era um homem de Deus, com a sua postura, com a sua vida iluminada, com a sua vida de santidade. Então, irmãos, muitas das vezes nós não falamos nada, né? O irmão Átila comentou isso no começo. Nós não falamos nada, mas a nossa presença, ela tem que transmitir, né, essa santidade, porque o Espírito Santo habita em nós. Ou não sabeis que sois o templo do Espírito Santo, diz Paulo. Ou não sabeis que sois o templo do Espírito Santo. Se eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que levar essa presença de Deus onde quer que eu esteja. Se eu não estou levando essa presença de Deus, eu não estou sendo o templo do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Porque se nós entristecemos o Espírito Santo, como ele vai manifestar a sua presença em nós? E como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Pecando. A vida de pecado entristece, afasta. E se nós pecarmos, irmãos, que vamos pecar, não há um aqui que não seja pecador, eu sou o primeiro e o pior, mas se nós pecarmos, a Bíblia diz que nós devemos saber que nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, e que nós devemos confessar a ele os nossos pecados, porque ele nos perdoa e nos purifica. A gente não pode continuar no pecado. A gente tem que confessar diariamente, né? E o Espírito Santo vai nos purificando, porque não existe nenhum de nós perfeito sem pecado, mas nós podemos viver uma vida sem
gostar de pecar, sem querer pecar. E isto faz toda a diferença, né? Isto faz com que nós realmente sejamos templo do Espírito Santo. Eu me lembro, quando eu leio isso, eu fico maravilhado, porque é como o Paulo diz, nós somos vaso de barro transportando algo maravilhoso, algo, né, como ouro, né, uns vasos de barro, né, que é transportando o Espírito Santo. Então, ser templo do Espírito Santo é um privilégio, é maravilhoso, mas requer cuidado de cada um de nós, tendo uma vida devocional, com fidelidade, uma vida coerente com a palavra de Deus, para não entristecer o Espírito Santo. A atmosfera, né, que se criava em torno dele, de Eliseu, era visivelmente espiritual. A mulher percebeu. Há um mistério na vida devocional. Há um mistério. E não sabemos como, mas as pessoas perceberão a presença ou a ausência de Deus em nós. Eu estou lendo o finalzinho da lição. As pessoas, irmãos, vão perceber a presença ou a ausência de Deus em nós. É um mistério. Porque na vida devocional, Deus vai ver o nosso coração, não a nossa rotina. E aí vai refletir na nossa vida diária, né? Se nós refletimos, se nós transmitimos a presença de Deus ou não transmitimos a presença de Deus. Mesmo que permaneçamos em absoluto silêncio, como foi Eliseu. Gostaria de terminar lendo o Salmo 119, versículo 175. E que seja o desejo do meu e do seu coração, e logo em seguida estará o pastor com as palavras finais. Salmo 119, versículo 175, que diz: a minha alma viva, que a minha alma viva para que te louve. Esse deve ser o desejo do nosso coração, o ideal, que a minha alma viva para que louve a Deus. Eu tenho que ter isso em mente, que a minha vida seja para o louvor da glória de Deus. Onde quer que eu esteja, o que eu estou falando, o que eu estou pregando, o que eu estou fazendo, deve ser por louvor da glória de Deus. Né? Como diz Paulo, quer comamos, quer bebamos, que façamos para honrar a Deus, para a glória de Deus. Amém? Eu deixo a palavra finais com o pastor. Muito obrigado. Obrigado, irmão João. Benção poder, nessa manhã, pensar, avaliar, refletir sobre essa temática tão relevante, necessária para os nossos dias. Eu acho que nós podemos extrair daí várias lições, né? Entender que a vida devocional não pode ser um peso, mas um privilégio. Você ter a alegria de estar sós com Deus, na sua individualidade, no seu quarto, diante do Senhor. Irmãos, nós temos, como Igreja do Senhor, proporcionado alguns momentos de oração, inclusive quinta-feira, vigília de oração, das 20 às 22 horas, e de terça a sábado, também das 9h30 às 10 da noite. Esse tempo de oração, ela vem justamente para fortalecer aqueles irmãos que às vezes ainda não desenvolveu uma vida de oração. Então, quando você se reúne com 1, 2, 3, 4, 10, 15 irmãos, esse momento fica mais oportuno para você se desenvolver. E você poder, então, trabalhar essa dinâmica, essa disciplina na vida devocional. Então, são momentos aí que vale a pena você verificar a sua agenda, a sua disponibilidade, e vale a pena ainda ressaltar a questão da prioridade, irmãos. Eu já ouvi muita gente dizer que não ora porque não tem tempo, não lê a Bíblia porque não tem tempo. Não é porque não tem tempo, é porque Deus não é prioridade, certo? Então, são coisas diferentes.
tá? Se eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para dormir, mas eu não tenho tempo para Deus, na prática é isso, eu não estou priorizando Deus. Se eu tiver tempo, eu dou uma atenção para Deus. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, que a gente possa, então, fazer essa autoavaliação no nosso próprio coração. E o Salmo 119, versículo 97, o salmista, ele diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Então, para o salmista, não era um transtorno, não era uma perca de tempo, mas era uma alegria para ele, porque ele amava a palavra de Deus. Irmão João, o senhor deseja falar, irmão? Eu gostaria de dizer para os irmãos que eu fui desafiado por Deus. E eu estou voltando hoje. Como o pastor Esqueiroz, naquela conferência, foi desafiado, eu fui desafiado de ontem para hoje. E eu estou voltando hoje a fazer esse devocional através desse livro. Foi o primeiro livro que o pastor distribuiu na igreja, né? Se eu não me engano, quando eu cheguei, lógico. E é um desafio para mim. Hoje eu vou começar a rever e viver, né, a palavra de Deus através dessa intimidade com Deus nesse devocional. É um desafio, irmão. Nós temos que rever os nossos estudos, a nossa vida, e eu confesso para os irmãos que eu fui desafiado e vou voltar a viver desta forma. Eu tenho que crescer. Era só isso, pastor, que eu queria dar esse testemunho. Obrigado. Amém. Amém, irmão João. Glória a Deus por isso, meu irmão. Esse livro, inclusive, muitos irmãos da nossa igreja têm esse livro, TSD, Tempo a Sós com Deus. Então, vale a pena fazer como o irmão João, né? Está voltando, fazer uma releitura desse livro, aplicações, e isso com certeza será muito válido, não só na vida do irmão João, mas de todos que assim desejar fazer. Tá certo? Então, meus irmãos, vamos crescer na vida de oração, vamos crescer no estudo, na leitura da palavra de Deus e na aplicação da palavra de Deus, viver a palavra. Não basta saber, é preciso viver a palavra de Deus a cada dia. Tá certo? Muito bem. Eu quero abrir aí um minutinho aí, 30 segundinhos para o irmão, uma irmã quiser falar, fale rapidamente. Nós estamos chegando aí ao final. Estou lhe dando essa oportunidade, porque se você deseja falar, então, por favor, fale, porque depois disso nós estaremos aí orando, encerrando esse momento todo especial na presença de Deus. Se alguém deseja falar, se manifeste, tá certo? Irmã Ivone, pode falar, irmã Ivone. Pastor, no Salmo 119 e 143, diz assim: sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Né? Nesse momento nós estamos passando de tribulação e angústia, a palavra de Deus é o nosso prazer e a nossa alegria. Amém. Muito bom, irmão Glória João. a Deus. Deus abençoe a sua vida e a vida de todos. Amém. Palavra preciosa, irmã Ivone. Glória a Deus por isso. Joeme, por favor, minha irmã, pode falar também rapidamente aí. Só para ressaltar um grupo de oração da noite, que é bênção, irmãos. Eu sei que não participou ainda. Às vezes eu esqueço ou estou atarefada aqui com as meninas e quando eu vou ver já tem passado a hora ou tem colocado para dormir e já me esqueci. Mas é bênção. Era até bom repensar para ser mais cedo, 9 horas, porque é muito bom. Eu ainda estou aprendendo, né? Eu estou começando na vida de oração, mas tem sido ótimo para mim. Eu tenho melhorado, eu sinto que tenho crescido espiritualmente nesses momentos de oração. Amém, João. Quando não tem, às vezes eu vou procurar, fico ali esperando 9 horas, 9h30, 9 e não tem, aí hoje não vai ter, não. Aí dá aquela sensação de falta, aí eu vou procurar. Ontem não teve. Ontem não teve, ontem foi o dia que eu fiquei procurando. E não teve. Hoje não tem oração, não tem link. Eu entrei
Eu entrei na sala do pastor e fiquei esperando as pessoas entrarem. Ninguém entrou, então eu saí. Viu? Mas eu fiquei aguardando os irmãos. Mas eu não vi o link, irmão. Não foi postado o link. Foi o link que ia ser. O link que o pastor deixou no grupo da Manancial, da sala dele. Na hora que entra aí... Ontem. Ontem eu não vi o link. Ok. Muito bem, irmãos. É uma questão aí de comunicação, né? Mas ok. Louvado seja Deus, né, irmã João, pela sua vida, que Deus tem trabalhado na sua vida e essa oportunidade tem sido bênção para a irmã. Glória a Deus por isso. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, que Ele está fazendo. Pois não, irmão? Hoje eu não fui para o discipulado, que a Isabel teve febre ontem à noite, foi complicadinho aqui, viu? E o Valdeci também está sem voz, não sei o que está acontecendo aqui, não. Tem uma virada aqui também. Pronto, se A Valdeci cuide está sem aí. voz e a Isabel teve febre ontem, aí por isso que a gente não foi. Tá, não, tá certo, irmão. Fez bem em não ter vindo. Cuide-se aí, cuide das meninas, tá certo? É importante se cuidar, tá bom? Tomar todos os cuidados necessários e se perceber a necessidade, procure o médico, tá certo? Então vamos orar, inclusive, por essa situação aí da saúde aí de vocês aí, sobre isso. Vamos orar, meus irmãos. Junte-se a nós aqui em oração. Senhor, quero colocar diante de Ti nesse momento a vida da irmã Joeme, do irmão Valdeci, das crianças. Ó Deus, dá saúde para essas crianças, guarda, livra do mal, fortaleça, Senhor, não só eles, ó Deus, mas eu também peço pela minha recuperação, que o Senhor me ajude, me capacite a cada dia, e a todos os irmãos. E sobre o que nós falamos nessa manhã, Pai, uma vida piedosa, uma vida de devoção ao Senhor, que nós possamos, todos nós, cultivar para a glória do Teu nome. Pai, muito obrigado por tudo que nós aprendemos nessa manhã, nós te agradecemos, nós oramos no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, que bênção, que tempo precioso, meus irmãos. Glória a Deus por tudo que nós ouvimos aqui nesta manhã e por todos os desafios que nós temos diante de nós. Que o Espírito Santo nos capacite a viver a cada dia mais e mais a sua palavra. Desejo a todos um excelente dia e à noite, não se esqueça, estamos juntos aí às 18h30, tá certo? Então, vamos estar juntos buscando ao Senhor. Um abraço a todos. Bom dia.